Bom dia, gente. Como que vocês estão? Hoje eu fui convidada pela Sara a trocar com ela, parece que ela não tá muito bem. Eu tô sem voz, tô tossindo e rouca, mas o Senhor ajuda e dá tudo certo no final, né? Como é que vocês estão? Hoje é o Mateus 17, n'est-ce pas? E aí, hoje a gente vai fazer a leitura desse capítulo que é muito poderoso, principalmente do início dele, né? Que fala da face de Jesus. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente convidar a presença do Espírito Santo, para que ele traga a revelação da palavra dele no nosso coração, para que ele abra os nossos olhos espirituais, revele aquilo que precisa ser revelado, que a gente entenda aquilo que precisa ser entendido. Então, feche seus olhos aonde você está, se possível. Às vezes tem gente dirigindo, indo para o trabalho, mas se possível, feche os seus olhos e ora ao Senhor. Pai, eu te rendo graças porque o Senhor é bom, eu te rendo graças porque nesta manhã a tua misericórdia e a tua bondade foram renovadas pela nossa vida. Pai, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor revele ao nosso coração a palavra do Senhor. Revele, Deus, aos nossos olhos aquilo que precisamos enxergar. Revela aos nossos ouvidos aquilo que precisamos escutar. Pai, que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar ao mais profundo do nosso coração, possa ser alimento da nossa alma, alimento do nosso corpo, alimento do nosso espírito. Nós ativamos o nosso espírito nessa manhã com o seu espírito, convidamos a presença do Espírito Santo e declaramos que tu és bem-vindo, Senhor. Tu és o convidado de honra. Sem o Senhor nada valeria a pena. Sem o Senhor não teria sentido de estarmos aqui. O que fazemos é para aprender mais do Senhor. Renunciamos a nossa carne para aprender mais do Senhor, para ouvir mais da tua voz. Revela para nós a tua vontade, revela para nós aquilo que precisamos fazer para que possamos ser filhos obedientes, filhos que escutam a tua palavra, filhos que obedecem ao Senhor. Eu declaro no nome de Jesus que a tua palavra possa ser uma semente no coração de cada um e que esse coração possa ser uma boa terra, a terra que frutifica, a terra que germina. Eu declaro no nome de Jesus que o Senhor possa abrir os ouvidos de cada um, abrir o coração de uma maneira que eles saiam daqui com a palavra viva e eficaz dentro deles. Que o Senhor possa usar a minha vida, a minha boca, que nada que venha de mim mesmo possa ser falado, mas que possa vir apenas o que é do Senhor. Eu declaro no nome de Jesus que essa reunião está entregue ao Senhor e que o Senhor possa ser o maestro. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, vamos lá começar? Mateus 17. Eu vou lendo a mensagem porque a Shed tá com as palavras difíceis, eu acho que vai ficar mais difícil de entender. 6 dias depois, três dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali sua aparência mudou diante deles. Um brilho intenso emanava do seu rosto. Suas roupas pareciam banhadas em luz. De repente, eles perceberam que Moisés e Elias estavam ali também, conversando com Jesus. Então Pedro interrompeu a conversa. Mestre, que grande momento! Que tal se eu construísse 3 memoriais aqui na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ele falava, uma nuvem brilhante os envolveu. E da nuvem ouviu-se uma voz: Este é meu filho amado, marcado pelo meu amor e alegria da minha vida. Ouçam-no. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram com o rosto em terra, amedrontados. Jesus, porém, tocou-os e disse: Não precisam ter medo. Eles abriram os olhos e olharam em volta. Somente Jesus estava com eles. Enquanto descia a montanha, aqui eu queria comentar uma coisa com vocês. Aqui fala quando Jesus ele transfigurou a sua face, né? No monte, aqui é no Monte da Transfiguração. Que ali eles tiveram uma revelação de quem Jesus, de quem Jesus era. E ali eles viram Moisés e Elias falando com Jesus e Pedro, né? Que era aquele que era destemido, aquele que ia e falava, sabe aquela pessoa que vai, fala, faz acontecer?
Era Pedro, meio impulsivo, imprudente, algumas vezes. E ali ele falou para Jesus: Jesus, bora aqui construir um altar. Um altar de. Aqui que ele falou, um altar construído. Vamos construir aqui um memorial para Jesus, para Elias e para Moisés. E aí do monte da nuvem vem a voz. Este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, marcado pelo meu amor. Aqui fala da identidade de Jesus, que ele não aceita competição com ele. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Então aqui da nuvem veio a voz e aqui ele falou: Este é o meu filho, de uma forma que confirma a identidade de Jesus e revela a glória de quem ele é. Porque se Pedro construísse ali um memorial para Moisés e para Elias, ele estaria equiparando a identidade deles com a identidade de Jesus. E uma coisa não pode ser equiparada à outra porque não tem como comparar, não tem como equiparar. Porque Jesus, ele é aquele que é o Filho amado, somente ele. Então aqui Deus ele confirma mais uma vez a identidade de Jesus. Continuando lá no verso 6, não, no verso 9. Enquanto descia a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam o segredo. Não diga nada a ninguém sobre o que vocês viram, até que o filho do homem se levante dos mortos. Os discípulos fizeram uma pergunta: por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou: Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o filho do homem. Foi aí que os discípulos entenderam que ele falava de João, o Batista. Não sei se vocês sabem, mas João Batista, ele era primo de Jesus. Eles tinham a mesma idade, porque quando Maria estava grávida, Isabel também estava grávida. Tanto é que tem uma passagem que fala que quando Maria se encontrou com Isabel, o bebê no ventre de Isabel ficou agitado, porque reconheceu que Maria carregava o Filho de Deus. Então, João é o primo de Jesus. Às vezes, quando a gente fala assim, João é aquele que andava no deserto, comia gafanhoto, mel silvestre, a gente imagina um velho, né? A gente imagina um velho com cajado e falando das boas novas, mas na verdade não. João era jovem, porque Jesus também era jovem. João ali tinha menos de 30 anos, né? Porque quando ele anunciava o ministério de Jesus, Jesus não tinha começado seu ministério ainda. E o ministério de Jesus começou com 30 anos. Então, ele era uma pessoa jovem que anunciava as boas novas, só que as pessoas não reconheciam ele. Tanto é que Jesus falou: Elias veio para deixar tudo pronto. Mas o povo, eles desprezaram ele, eles não reconheceram quem ele era. E assim vai fazer o mesmo com o filho do homem, não vão reconhecer quem Jesus era. Se a gente for olhar as profecias de Isaías, as profecias de. Tem algumas profecias em Salmo, João Batista, né? João Batista. A gente vê que muito não, que tudo que acontece já era uma profecia. Já era uma profecia que muitos rejeitariam o Filho do Homem, já era uma profecia que muitos rejeitariam João Batista, já era uma profecia que Jesus ele seria ressuscitado no terceiro dia, que ele iria morrer na cruz. Então, tudo, se a gente for estudar o Velho Testamento, por isso que é tão importante a gente estudar o Velho Testamento, porque é lá que tem as profecias. É lá que tem as promessas. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê o cumprimento dessas profecias, o cumprimento de cada promessa. Se a gente for olhar Mateus, por exemplo, em Mateus mais para frente, não sei se é o Mateus que eu vou falar, depois eu vou ver. Em Mateus 24, por exemplo, tem muitas profecias que é sobre Apocalipse, que é sobre o fim dos tempos. Então a gente precisa muito analisar, estudar o Velho Testamento e entender essas profecias para a gente entender quando acontece é um cumprimento da palavra, porque Deus ele é fiel à palavra dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E vamos continuar. Deixa eu tossir, gente. 14, verso 14. A fé.
Ao sopé da montanha, uma multidão aguardava. Enquanto se aproximavam, um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se, implorando: Mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele tem acessos de loucura e sofre terrivelmente com as convulsões. Às vezes cai no fogo, outras vezes no rio. Ele o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Olha para você ver. O cara trouxe o filho que sofria de convulsões, que, se a gente olhar hoje, nos nossos dias de hoje, a gente vai falar que ele é uma pessoa doente. Olha pra você ver tanto que é poderoso isso aqui. Sofria de convulsões, tinha acessos de loucura. Se a gente for olhar hoje, vai falar assim, não, ele tem problema psicológico, né? E aqui, nesse contexto, nessa ocasião, ele estava o quê? Endemoniado. Então, às vezes, não vou generalizar também, né? Às vezes, essa questão de acesso de loucura, crise de pânico, convulsões, ela está muito ligada ao mundo espiritual. Então, que se acontecer com a gente de ter a oportunidade de ver alguém dessa ocasião, que a gente possa ter discernimento espiritual e orar, para que o Senhor possa nos revelar se aquilo é realmente uma doença do corpo ou se aquilo tem a ver com o mundo espiritual. E aqui ele falou, né? Eu levei para os seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Por quê? Os discípulos que andavam com Jesus não puderam expulsar esse demônio. Por que que eles não fizeram nada? E aqui Jesus responde. Jesus suspirou. Eu imagino Jesus, né? Ai, ai, mas que geração. Vocês não conhecem Deus e são muito maus. Até quando vou ter que aguentar esse tipo de coisa? Você acha que Jesus ele estava assim, calminho? Nossa, mas até quando eu vou ter que aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda eu vou ter que passar por isso? Traga o menino aqui. Traga, tipo assim, traga aqui que eu vou resolver. Ele ordenou que o demônio que o afligia saísse, e o demônio foi embora. Da mesma hora, o menino ficou bem. Quando os discípulos ficaram a sós com Jesus, eles perguntaram: por que que a gente não pôde expulsar esse demônio? Aí Jesus respondeu: porque vocês ainda não levam Deus a sério. A verdade simples é que, se vocês tivessem fé, pequena como a semente de mostarda, poderiam dizer a essa montanha: saia daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. Isso aqui é muito poderoso. Porque ele fala da fé, e a fé, vocês já viram um grão de mostarda? É assim, ó, um cisco. E ele fala: se vocês tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar para esse monte sair de um lugar e ele vai sair. E aqui ele fala de que os discípulos eles não tiveram fé o suficiente para expulsar esse demônio. Eles não levaram, aí você vê a resposta de Jesus: vocês não levaram Deus a sério. Vocês não levaram a palavra de Deus a sério, que vocês podem fazer, que vocês têm autoridade para fazer isso. E aqui a gente pega uma grande lição, que não é sobre o tamanho da fé, porque se for por tamanho, a fé, ele fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho, então não é por tamanho. É porque então, é por levar Deus a sério de uma maneira de que quem é Deus? O que que ele pode fazer? Qual é o poder dele? Qual é a autoridade que está sobre a minha filha? A fé é muito importante, mas não é sobre o tamanho da fé, mas ter a consciência de que é Deus quem me dá autoridade. E é o poder de Deus e não meu. É levar o que Deus fala a sério. É levar o que Deus fala ali no momento e falar assim: é Ele que faz. Não tem nada a ver comigo. E aí Jesus ele ficou, vamos falar, qual que é o sentimento de Jesus? Ele ficou assim, indignado, a gente pode falar? Como é que eu vou ter que, até quando eu vou ter que aguentar esse tipo de coisa? Que tipo de coisa? Vocês, vocês vivem a palavra, vocês estão comigo, mas não levam Deus a sério? Vocês estão comigo, mas não conseguem expulsar o demônio? Vocês estão comigo, mas duvidam do poder de Deus? E aí ele fala: se vocês tivessem fé pequena como uma semente de mostarda, que hoje a nossa fé ela possa ser pequena, mas que a gente possa entender
quem é Deus, o poder de Deus e a autoridade que Deus derramou sobre a nossa vida. Por que sobre a nossa vida? Porque a palavra diz que aquele que crê em Jesus fará obras maiores que ele. E aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor terá a vida eterna. Esses são os justos. Os justos é aquele que confessa Jesus, que crê em Jesus e que reconhece Ele como Senhor e Salvador. Então você é o justo. Se você já confessou Jesus com a sua boca, se você crê no seu coração que Ele é Senhor e Salvador, se você já aceitou Ele na sua vida, você se tornou justo. E uma vez que nós tornamos justos, nós herdamos todas as promessas de Deus. E a promessa é que aquele que crê no Senhor fará obras maiores que Ele fez. Como é fará obras maiores que Ele fez? Porque Jesus, Ele ressuscitou mortos. Ele curou enfermo, ele curou lepra, Ele curou cego, Ele curou um servo de um senhor que nem viu, que apenas falou assim, lembra da passagem que fala assim, eu acho que foi Mateus mesmo, que fala assim, que o servo veio e falou assim, Jesus, eu também sou Senhor e eu sei que quando a gente dá ordens, os servos obedecem. Então, uma ordem do Senhor e o meu servo já vai ser curado. E ele falou assim, que aconteça conforme a sua fé, ou seja, eu não preciso ver, eu não preciso tocar, mas eu declaro que ele é curado. E assim foi, e assim ele foi curado. Então, que a gente possa ter uma fé não grande, de questão de tamanho, mas que a gente possa ter uma percepção espiritual de quem Deus é, soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Sabe ver todas as coisas, som do nosso coração, sabe o que vamos falar antes que a palavra nos chegue à língua, sabe quando sentamos, quando levantamos, quando descansamos, quando trabalhamos. Ele sabe de tudo, ele sabe as intenções do nosso coração, que as intenções do nosso coração possam estar alinhadas com o céu, e que se não está, que nós possamos ser como Davi. Deus, eu me arrependo desse sentimento, eu me arrependo dessas minhas vontades, e sonda o meu coração e transforma o meu coração para que ele se alinhe com o Senhor. Não é sobre não pecar, porque nós somos seres mortais que somos destinados ao pecado por causa do pecado de Adão. Nós já nascemos com o pecado em nós. Mas é sobre, como a gente falou outro dia, sobre ter um coração arrependido, um coração quebrantado e disposto a se arrepender todas as vezes que for necessário. Todas as vezes, porque o que fez de Davi o homem segundo o coração de Deus não foi os seus feitos, não foi as suas batalhas ganhas, não foi ele ter vencido Golias, mas foi ele ter um coração quebrantado e se arrepender todas as vezes que ele precisava se arrepender. Todas as vezes. Foi isso que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Versículo 22. De volta a Galiléia, Jesus declarou: O filho do homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele aparecerá vivo. Aleluia. Com isso, os discípulos ficaram muito aflitos. Por que eles ficaram aflitos? Porque nunca tinha acontecido isso. Nunca tinha acontecido de alguém morrer e ressuscitar. Não é verdade? E aqui eles ficaram aflitos. Mas como assim? Como assim você vai morrer e depois vai aparecer vivo? Mas Jesus, ele tá falando o que aqui? Jesus, ele tá reafirmando a sua missão de vida. A sua missão de sofrimento e a sua missão de redenção, de remissão dos pecados. E aqui ele está preparando os discípulos para o que vem a venir, né? Ele está preparando os discípulos para o que vai acontecer. Ó, eu vou morrer, mas 3 dias depois ele aparecerá vivo. O filho do homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Ele tá mostrando aos discípulos o que vai acontecer. Ele está dando uma visão do que vem por aí. E aqui ele mostra a sua glória revelada na cruz. Eu vou morrer na cruz, mas eu vou voltar vivo. Glória a Deus. Aleluia. Você falou aleluia aí onde você tá, né? Aleluia. Que se ele vai voltar vivo, se ele voltou vivo, é porque ele venceu a morte, é porque ele ressuscitou dos mortos. E a palavra diz que ele foi até o inferno, tomou a chave da morte das mãos dele, através disso. Imagina, se a gente crê da forma que deveria, porque a gente está sempre em evolução, né? A gente está sempre em processo e aprendizado. Nós somos
crianças da fé, vamos dizer. Eu acho que a gente só vai crer como deveria mesmo quando tivermos nossos corpos gloriosos, quando Jesus voltar. Porque a gente sempre ainda vai crer conforme os nossos olhos, né? Por mais que a gente crê, visualiza, por mais que a gente acessa pela fé, mas é limitado, né? A palavra diz que as coisas que ele tem para nós são coisas que olhos não viram, que ouvidos jamais ouviram e que jamais penetrou no coração humano. Então são coisas muito profundas, são coisas muito maiores. Assim são os planos que tenho para nós. Planos de paz e não de mal. E planos muito maiores do que a gente consegue imaginar. Se a gente cresce de verdade que Jesus ele venceu a morte, que ele foi no inferno, que ele venceu, que ele tomou a chave, que ele ressuscitou, que ele está vivo, que ele habita em nós e que nós temos autoridade para fazer o que ele fez ou até obras ainda maiores que ele fez. Você acha que a gente iria negociar a nossa identidade sabendo quem nós somos? Nem é sabendo quem nós somos, mas sabendo quem está conosco, sabendo quem é o nosso aval, quem é o nosso avalista, quem é o nosso financiador de tudo isso. Eu acho que a gente não negligenciaria as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, porque entendendo o poder que nós temos, a autoridade que nos foi dada e o poder de quem habita em nós, uau! Porque a palavra diz que nós já somos mais que vencedores. Nós já somos vencedores sobre o mal. E quantas vezes o diabo ele tenta sobre a nossa vida, ele nos oprime e a gente acha que a gente fica encurralado de achar que o diabo tem poder sobre a nossa vida. Mas nós já somos mais que vencedores. Sabe quando você luta uma batalha que você sabe quem ganhou? É a gente. A gente já luta uma batalha que a gente já sabe quem ganhou. A gente já sabe quem ganhou. Então, sabe quando você luta a batalha e você já sabe quem ganhou? Você luta com confiança e é assim a nossa vida. A gente pode até lutar com o diabo, a gente pode até orar, expulsar demônios, né? Fazer nossas orações espirituais no sentido de expulsar, fechar todas as brechas, no sentido de nos santificar, de declarar que o diabo não tem poder sobre a nossa mente, mas sem esquecer de que essa batalha já foi vencida. Essa batalha já foi vencida na cruz. Lutamos uma batalha já ganha. Aleluia. Glória a Deus. Lutamos uma batalha já ganha. Então não precisa temer sobre o mal, não precisa temer sobre o que o diabo pode fazer, porque o diabo é poderoso. Principados e potestades, pode juntar os demônios inteiros. Jesus já venceu. Jesus já venceu, e se eu tô com Jesus, eu também já venci. Pronto, final. E glória a Deus por isso. E aqui ele fala, né, que quando ele falou para os discípulos isso que ia acontecer, ele estava prevenindo os discípulos. Se a gente for estudar Apocalipse, que é um livro que eu estou estudando nesses últimos dias, é um livro que eu tenho muito temor, porque é um livro que tem muita simbologia, precisa realmente de conhecimento da palavra, precisa realmente de revelação. É um livro que eu não cito tanto, porque eu tenho receio de citar algo que não é, que vem apenas do meu entendimento. Mas se a gente for estudar Apocalipse, ali ele já está prevenindo o que vai acontecer. Ali já está prevenindo, ó, vai vir o tempo de paz, vai vir o tempo de guerra, vai vir o tempo de fome, vai vir o tempo onde filhos se virarão contra pais, onde haverá guerra, onde os justos vão pedir para que passe, porque eles não eles vão orar e vão falar assim, eu não sei se eu consigo suportar, né? Vamos ficar num beco sem saída de ou eu curva minha cabeça para o príncipe deste mundo, ou eu não vou suportar. E ali ele já está falando tudo que vai acontecer. E o que que nós estamos fazendo com todos esses avisos de vai ter guerra, vai ter fome, vai ter miséria, é, vai ter tudo isso em questão de falta. E o que que a gente está fazendo com esses avisos? Sabendo o que que vai acontecer? Imagina, só imagina comigo.
A gente está na tribulação, né? A gente já está. Nós cremos, com os nossos estudos, com as nossas orações, nós cremos que nós já estamos no fim dos tempos. Eu não sei se vocês viram, mas o Trump, ele recebeu um troféu, uma homenagem como príncipe da paz. Nós sabemos a influência que o Trump tem sobre o mundo, né? Então, ele recebeu essa homenagem como príncipe da paz de Israel e ele foi o único líder mundial que reconheceu Jerusalém como capital de Israel. E tanto é que tem até um vídeo que mostra, né, que os judeus, eles homenageiam Trump, porque foi o único que, além de reconhecer, foi o único que trouxe paz, né? E ali nesse novo mandato dele, se, se for realmente o cumprimento desse momento das profecias, vai haver um tempo de paz. E é isso que ele está buscando. Tanto é que ele está fazendo acordo com aquele cara do Tesla. Enfim, vocês sabem quem é, esqueci o nome dele. Ele está fazendo acordo com o dono da Tesla lá. E eles estão criando, assim, um momento de paz. E Elon Musk, exatamente, obrigada. Tio Musk. E eles estão criando ali já acordos. Então, sabemos que são duas pessoas que têm muita influência sobre o mundo e que se acontecer esses tempos de paz, sabemos que logo virá o tempo de guerra e o tempo de fome. E nós, como filhos, como justos, sabendo que já está escrito o que vai acontecer, já está falando aqui, ó, vai acontecer isso, 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 isso. O que que a gente está fazendo? Esses dias eu tenho orado, é, a minha oração nesses dias tem sido: Deus, o que o Senhor quer que eu guarde para esse tempo de tribulação? É guardar minha fé, é guardar alimento, é guardar dinheiro, é guardar. É o que que o Senhor quer que eu guarde? Sabe? A gente precisa ter revelação disso. Que nesse próximo jejum a gente possa orar por isso, sabe? O que que o Senhor quer que eu guarde para o fim dos tempos? Sendo que eu já estou sendo avisada do que vai acontecer. Imagina a gente chegar na fome, nos tempos de fome, e falar: Deus, eu não tenho nada. E Deus, né, com a sua misericórdia, com certeza ele vai nos suprir. Mas ele falar: mas você não viu o que estava escrito, amadinha? Você não viu que já estava avisado o que que ia acontecer? Você não fez nada? Então, o que que é para a gente guardar nesse fim dos tempos? Como Jesus avisou os discípulos: ó, eu vou morrer, mas eu volto vivo. E mesmo assim os discípulos ficaram aflitos. E a gente também, né? Porque a gente sabe que vai acontecer a tribulação, e Jesus fala que ele voltará para buscar os justos, mas mesmo assim a gente fica aflito, porque a gente não sabe como vai passar essa tribulação. E quando eu oro, principalmente para que seja guardada, é a minha fé. A minha fé, porque estamos chegando no tempo em que a gente está ficando encurralado, encurralado de que não tem dinheiro espécie mais, e que tudo é digital, tudo é no telefone agora, né? Até o cartão de crédito é no telefone. Hoje você pode sair sem nada, você tem seu telefone, tá tudo certo. Porque tudo tá no telefone, a nossa vida tá no telefone, né? O mapa, o relógio, o despertador, o cartão de crédito, os contatos, tudo está no telefone, a nossa vida está nele. Então, que a gente possa ter discernimento para os dias a venir, como Jesus avisou aqui. Bem, não era esse o assunto, mas vamos voltar para Mateus, né? Antes que eu passe no RH, as Koala briga comigo. Lá no 24. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram a Pedro: o mestre de vocês paga impostos? Pedro respondeu: claro. Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou: Simão, o que você acha? Quando o rei decreta impostos, quem paga? Seus filhos ou seus súditos? Pedro respondeu: seus súditos. Jesus continuou: então os filhos estão isentos, certo? Mas para que não os preocupemos desnecessariamente, vá até o mar, lance o anzol e puxe o primeiro peixe a fisgar. Abra a boca do peixe e encontrará uma moeda. Entregue aos cobradores de impostos, será o bastante para nós dois. Aqui ele fala, né, que dê a César o que é de César. É um assunto delicado, mas como a nossa cultura vem de dar um jeitinho, a gente precisa entender que quando nós negligenciamos as nossas obrigações, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós
negligenciamos impostos, quando a gente dá um jeitinho para pagar menos, quando a gente dá um jeitinho para não pagar, quando a gente dá um jeitinho para ganhar por cima do outro, é, sendo mau caráter ou sendo mais esperto. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Nossa, mas fulano é esperto, porque ele ganha em cima. Será que esses comportamentos condiz com a palavra? Porque aqui ele fala, né? Vamos pagar para que eles não preocupem desnecessariamente. Se a gente lê em outra versão, ele está falando: dê a César o que é de César, porque o que é dele de direito a gente vai dar. E aqui na outra versão ele fala: para que não os escandalizemos, vão ao mar. Escandalizar no sentido de que, nossa, mas vocês creem em Deus, falam de Deus, mas não pagam imposto? Que crente é esse? E assim é a gente, né? Crê em Deus, fala de Deus, prega a palavra, fala que é testemunho, mas não paga o imposto, mas pega um dinheiro emprestado e não paga, mas fala que vai pagar e esquece, tem amnésia, fala que vai emprestar e não empresta, sabe? Nesse sentido. Então, assim, ele fala aqui para não escandalizar no sentido de pagar os seus impostos, mas no sentido de ter palavra também, cumprir a sua palavra. É isso, gente, sobre o Mateus 17. Tá aberto para quem quiser compartilhar. Falei demais, hein? Compartilhem comigo o que vocês acharam. Amém. Está aberto aí o chat para que vocês falem o que vocês entenderam, o que falou com vocês. Fala comigo, Muito pessoal. bom. Amém. Glória a Deus. Amém. Voltei. Cara, uma parte assim que fala bastante comigo é a parte quando ele faz, né, a pequena observação ali com os discípulos sobre ter a fé como um grão de mostarda. É como você falou, né? O grão de mostarda ele é tão pequenininho, mas quando plantado, né, cultivado ali, regado, nasce uma das maiores árvores mais lindas que existe, né? Ela é grande, cara, é enorme a árvore da mostarda. E assim tem que ser a nossa fé. A gente, né, ela começa pequenininha e a gente vem buscando, né, tipo, alimentando ela, né, regando a nossa fé com a palavra, com esses encontros, buscando todos os dias ter essa intimidade com Deus, tentando se parecer com Jesus, lendo e buscando, não só na parte, não só na Bíblia como a palavra, mas também na parte teórica, para ter mais entendimento. E isso, querendo ou não, né, vai aumentando a nossa fé, querendo ou não, aumenta a nossa fé. E os testemunhos de cada um, o compartilhamento, né, a comunhão de nós como irmãos, faz com que a nossa fé ela realmente venha a aumentar. Então, é muito importante que nenhum de nós aqui, como foi falado ontem, né, não estamos sozinhos, e que a gente venha sempre estar em comunhão para que essa fé realmente venha ser aumentada. Tem uma passagem que eu não lembro qual é, que os discípulos, inclusive, falam, né, pede a Jesus, aumente nossa fé, por causa que é um trabalho diário, né? O cristão é isso, é um trabalho diário, todos os dias ali. Tá trabalhando para ter essa fé, não deixar essa fé perecer diante dos problemas, que muitas das vezes nós, como carne, vemos um problema tão grande na nossa frente que a gente até duvida, né? Fala, não, não, baixar os braços mesmo, porque não vai dar certo, não. Mas aí é que está o trabalho da fé, né? Como você falou uma vez, haverá tempos de glória, por assim dizer, né? Onde a gente vai estar sempre ali sentindo o fruto dessa fé e vai ter momentos de seca, que a gente não vai estar sentindo nada. Estamos orando, não estamos tendo resposta, nem presença, nem nada. E essa é a parada. E aí que a gente tem que, né, pôr a fé mesmo, o trabalho da fé em jogo. É muito bom. É isso aí. É isso aí. É muito interessante isso aí que a gente. Foi no jejum passado, né? Que a gente orou isso. É interessante porque se a gente vê a fé apenas com aquilo que eu sinto, eu oro, Deus me responde. Deus fala comigo, então eu tenho fé. Mas vai chegar momentos que a gente vai orar e Deus vai ficar calado. Deus vai ficar em silêncio, apenas aguardando. Apenas aguardando. Como a gente leu, o Alan leu a passagem, né, da mulher dos cachorros, lá que equiparou os cachorros. Deus, ele estava não só testando a fé, mas testando o coração.
Vai ter momentos que Deus vai testar a nossa fé, vai ter momentos que Deus vai testar o nosso coração, vai ter momentos que Deus vai testar a nossa paciência, a nossa entrega, a nossa santificação, o nosso temor, porque é sobre isso também. É temer a Deus. Temer não é ter medo, mas respeitar quem Ele é, respeitar a autoridade dele sobre a nossa vida, sobre os nossos dias, sobre tudo que a gente coloca a mão, tudo que a gente coloca os pés, tudo que a gente fala. Quando a gente respeita a autoridade de Deus, na verdade é isso que Ele espera, sendo Deus. Que a gente honre quem Ele é, que a gente respeite. E o que que fez, né, Satanás ele cair? Foi ele tentar se equiparar a Deus. Não, eu sou, porque a Bíblia fala que ele era um anjo assim muito belo. Ele era o mais reluzente, ele era o que tinha mais sabedoria, ele era muito bonito. Então, assim, ele falou assim: eu sou tudo isso, então eu posso ser como Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Então, por isso que ele foi convidado a se retirar do céu, porque ele achou que ele era como Deus. E às vezes, nós, pelos nossos comportamentos, ações, inconsciente ou consciente, nós achamos que somos como Deus. Eu posso resolver, eu posso fazer, eu posso fazer acontecer. É por mim. E aí, quando nós nos equiparamos a Deus, aí que vem o problema. Porque Deus ele não divide a glória dele com nada, nem com ninguém. Nada também no sentido de nenhuma coisa. Nenhuma coisa e nenhuma pessoa. Nada divide a glória do Pai. Que a gente possa ter essa revelação, né? Alguém mais quer falar? Amém. Cadê o homem do amém aí, o Marcelo? Amém. Aleluia. Amém! Amém. Graças